Olá, hoje é dia 12 de dezembro de 2016 e você está ouvindo a 119ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, aquela cidade que chove com sol e faz um calor infernal, mas continua chovendo e aí de noite faz um frio, eu sou o Caio. E daqui de São Paulo, onde é tipo isso aí também, mas com um pouco mais de chuva, eu sou o Felipe Menhen. Caio César, hoje vamos falar sobre o cenário dos podcasts no Brasil em 2017. Vamos falar sobre estes e outros assuntos também daqui a pouquinho no nosso querido podcast, mas antes as coisas que nos prendem à rotina, né, cabeça? Os avisos, os chamados e as coisas que você precisa ficar sabendo, que você que curte o Ainda Sem Nome deve propagar a ideia. Então nós fazemos esse pedido a você em todo início de episódio, que você lembre os seus coleguinhas, que você mande um WhatsApp maroto às 4 da manhã falando: acesse isso aqui que é mó da hora, e aí é um link para Ainda Sem Nome. Faça isso naquele seu grupo de família que eu vou te dar um joinha na semana que vem, beleza? É isso aí, você também pode apoiar o Ainda Sem Nome no nosso Patreon, onde você vai ver o que a gente planeja fazer com a grana que a gente conseguir levantar lá e o que você vai ter em troca, e você contribui também para fazer um podcast de qualidade superior no patreon.com/ainda sem nome. É isso aí, lembrando que produzir podcasts exige recursos e nós precisamos desse apoio de você, nossa audiência, seja propagando a ideia, o que é muito bacana, e seja colaborando com o pagamento do nosso hospedagem, domínio, estatísticas e futuramente aí compra de equipamentos, contratação de, da Mônica Waldvogel e etc, né, cabeça? É isso aí, também é um produtor de alto nível, um editor de alto nível também, tudo para deixar o podcast no mais alto nível. Cara, eu vou fazer o trocadilho aqui. Pois é, quem sabe a gente não consegue, fazer uma edição do podcast dirigida pelo Wes Anderson, uma coisa assim. Vai ser produção do Ira Glass um dia, quem sabe. Nó, ia ser batuta. Mas para essas e outras coisas que existe lá o patreon.com/ainda sem nome, lugar este que você pode doar a partir de $1. $1 é menos do que você paga aí num litro de balalaica, que eu sei que você, ouvinte do nosso podcast, consome profusamente balalaica. E aí você pode deixar de comprar 1 litro e colaborar lá com Ainda Sem Nome. O que você acha? É isso aí, você, depois que você contribuir, deixar de comprar a balalaica, você entra no nosso super grupo lá no Telegram e você fala sobre como o Ainda Sem Nome mudou a sua vida, ao contrário da balalaica, aindasemno.me/supergrupo. Isso aí, supergrupo este que também funciona se você estiver com uma garrafa de balalaica ao seu lado. É isso aí. O Supergrupo estava hoje, essa semana na verdade, estava em polvorosa com os apelidos da lista do Odebrecht, né, cara? Isso aí, e esses apelidos fazem parte das nossas frivolidades da semana. As frivolidades da semana. Meu caro cabeça, qual é o seu apelido na lista do Odebrecht? Alguém já fez essa brincadeira? Já tem o teste no BuzzFeed? Eu vi uma lista dessa onde você relacionava a sua data, o seu mês com o dia do seu aniversário, mas eu achei que não foi tão legal, porque a lista da Odebrecht tem um nome só, né? As pessoas, o cara é o reitor, o cara é o santo, o cara é o fulano, e não é tipo o fulano disse lá o que das contas, sabe? Aham. E tinha essa lista do BuzzFeed, vou tentar achar aqui e colocar na lista, nas notas desse episódio, mas eu acho que dessa vez a internet não está no mesmo nível da realidade. Uma coisa legal foi que o Daniel Burli Orlandini, no nosso supergrupo, compartilhou um texto do Estadão fazendo as devidas referências, e aí é muito legal ver o Eliseu Padilha é o primo, o Eduardo Cunha é o caranguejo, o Gedel é o Babel, seria uma referência à torre, né? O Romero Jucá é o Caju. O Romero Jucá é o Caju. Uma coisa muito legal que eu achei aqui foi o nosso amigo Jim Argelo, é o Campari. Essa foi de uma criatividade magnífica.
magnífica, né? E o mais legal de todos, eu fico entre dois, cara. Os dois mais legais aqui, na minha opinião, são o Boca Mole, Heráclito Fortes. Boca Mole é muito bacana. Excelente. E o Moleza, que é o Jutaí Júnior, Moleza. Menções honrosas para o Decrépito. Ô, bicho, eu imagino, cara, que por mais de grana que essa galera tenha levado, aí você fica sabendo que você é tratado como decrépito pelo cara que te dava propina. Tipo, deve ser muito engraçado. Tipo, o cara te dava propina lá, o Paz Landim ganhou R$180 mil de propinas da Odebrecht e era chamado pela alcunha de decrépito. Tem o Dornelles, que é o velhinho, né? São apelidos muito interessantes aqui, cara. A galera ficou tirando muita onda com o feio, né? O todo feio. Todo feio. Aliás, acabei de ver uma outra lista aqui, onde você descobre o seu apelido na lista da Odebrecht e quanto você ganhou de propina. Eu descobri que, na verdade, eu que nasci no dia 7 de agosto, eu sou o todo feio que só ganhou R$4 milhões, Caio. Pô, cara, por 4 milhões, tudo bem te chamarem de todo feio, né? Dinheiro ilícito que é foda, né? O Bitelo também é um nome interessante aqui. Eu gostei do Bitelo, né? Mas é impressionante, né, bicho? Solta uma lista dessa com a menção honrosa 44 vezes do MT. Uhum. Né? E eu só lembro daquela tirinha do André Dahmer que está tudo bem, tá tudo bem, tá tudo normal, tá tudo bem, tá tudo normal. Brasil! Uma coisa engraçada aqui, cara, relacionado a essa lista, é que a gente tá falando aqui, tá brincando com os nomes, né, os apelidos das pessoas, mas se você olhar a quantidade de grana envolvida, é um negócio absurdo, é uma quantidade enorme de dinheiro e dá pra gente ver direitinho como que a indignação das pessoas que sei lá, ajudaram a viabilizar o golpe de Estado que aconteceu no país, ela é seletiva, né? As pessoas estão vendo isso, o nome do camarada que ocupa o cargo de presidente é citado, os seus ministros, etc., uma quantidade de dinheiro absurda e... Tá tudo bem. Tudo passa, cara. A 5 tem natação e é isso aí. Isso me deixou muito chateado, cara, quando hoje eu estava em trânsito e aí na rádio Band News eu vi um repeteco da coluna daquele José Simão. E a brincadeira foi justamente em torno dos nomes. E aí, de novo, o Ricardo Boechat esbanjando a sua dose diária de hipocrisia. Né? Assim, ele rindo, fazendo piada com os nomes. Claro que não falou no nome de ninguém, não falou do santo, né? Que é uma coisa também que é engraçada, não aparece aqui, ou pelo menos eu não vi. O Geraldo Alckmin é o santo, né? O santo. E ele não aparece aqui na página que o Daniel Orlandini nos forneceu, que é justamente uma página do nosso amigo Estadão. E no Estadão não aparece o Mineirinho, que é o nosso amigo Aécio, não é? Uhum. E não aparece o Santo, por exemplo. E eu sei que tem um apelido legal para o nosso amigo José Serra e que também não aparece aqui. Então, essa coisa dessa seletividade, de quem nós vamos falar, de quem nós vamos fazer piadinha com o nome, e a onda é só fazer a piadinha com o nome, isso daí é de indignar, né, cara? É foda. Mas tem uma coisa que assim, a gente obviamente entende que é um problema gravíssimo, né? A corrupção. Agora, a gente está vendo claramente como é que funcionam os dois lados, né? Porque sempre tem o corrompido e o corruptor, e a gente sempre achava que... Bom, eu não sei nesse caso o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, mas quando você tem um departamento especializado ou focado em somente entregar dinheiro para políticos, para fazer o meio-campo da Odebrecht, ou viabilizar que a empresa existisse, se a gente for muito poliana, Há algo errado, né?
você vê que o negócio está totalmente errado. Isso é um negócio interessante e tem um viés de comunicação digital aí, cara. Veja bem como que... já há tempos isso, né? Eu venho prestando atenção disso desde quando eu, sei lá, escutava as colunas do Ivan Lessa na BBC. Uma questão muito importante para o desenvolvimento efetivo de um país, de uma nação, de um estado, é justamente o combate, a tentativa de minimizar a corrupção, porque ela é inerente à sociedade, as pessoas vão querer levar vantagem e tal. É aquele negócio que você falou do corruptor e do corrompido, não existe um sem o outro, né, cara? Não existe o cara que tomou o golpe sei lá, do bilhete premiado se não existisse a pessoa querendo ganhar em cima do bilhete premiado, né? Então não existiria o golpe se não existisse a pessoa querendo tirar vantagem. Então, é uma coisa muito importante e é considerada lá pelas Nações Unidas como uma questão de definição de desenvolvimento, né, de efetivo desenvolvimento de um país, o combate à corrupção. E a gente vê isso acontecendo, uma coisa de uma forma institucionalizada, e as respostas, né? Eu achei muito interessante aquele site que a Odebrecht fez para tentar... sei lá, eu não diria colocar panos quentes, mas é dizer, olha, a gente fez besteira durante décadas, né? Desde que a gente nasceu, a gente faz besteira, mas, enfim, eu tô te falando que a gente fez besteira e a gente tá tentando mudar, sabe? Tipo, vou tentar não fazer mais, né? E aquele site é realmente bem interessante, né, cara? É uma iniciativa de comunicação digital, e aí você pensa, né, cabeça... para nós que somos cidadãos comuns, que dificilmente consumiremos diretamente os serviços prestados pela Odebrecht, aquilo ali não é uma peça voltada para a gente, mas ela serve como um feedback institucional para os acionistas, uma demonstração para investidores que as coisas não necessariamente vão continuar desse jeito, que a gente vai tentar mudar a conduta, né? E também como uma maneira de tentar dar uma apaziguada na opinião pública com relação à marca. E não que isso seja uma coisa que por si só resolva o fato, né? Mas é uma iniciativa interessante você usar os canais digitais, o site em específico, para isso. E é diferente, por exemplo, da postura da nossa amiga Samarco Vale BHP, né, que causou um estresse gigantesco há mais de um ano, está aí seguindo impune, não está ajudando quem sofreu com o rompimento da barragem, esconde fatos, muda as coisas. Não que a Odebrecht esteja sendo super transparente, né? Tá só cumprindo uma ameaça que o pai do rapaz lá, o pai do Marcelo, fez quando começou essa história toda, né? Falou, se prender o meu filho, vai vazar o nome aí, né? Uhum. Que foi justamente, e é engraçado, né? Hoje eu vi nos Twitters uma série de pessoas cobrando do reitor, também conhecido como Cristóvão Buarque, golpista, cobrando do reitor o posicionamento, falando assim, então é por isso que você votou pelo impeachment, né, reitor? Porque você não queria que o seu nome aparecesse, né? Você queria estancar a sangria, como diz o Caju. Fazer um pacto com todo mundo, pois né? Isso daí é engraçado, né, cara? É um negócio assim, tempos, ao mesmo tempo que muito difíceis, bem interessantes de serem vividos, né, cara? Assim, não que o interessante seja bom, mas é que assim, olha aí o que tá acontecendo, né? Você sabe que outro dia eu falei que alguém falou assim, nossa, 2016 foi incrível. Eu falei, cara, incrível não foi muito bem a palavra. Mas eu percebi e falei assim, não, incrível é a palavra, porque você jamais acreditaria que se teria um ano desse. Então é tipo isso, tempo interessante que não necessariamente é bom. Mas pelo menos teremos histórias para contar e a gente vai ver o desenrolar disso, né? Pois é. Que também a gente não sabe se vai ser bom. Também não. Mas, enfim. Enfim, você pode ver esse material aí da Odebrecht nas notas desse episódio. Você vai ver direitinho o site que se chama nossocompromisso.com, linkado nas nossas notas, né? Então tem lá um comunicado em áudio, tem também uma declaração de que, olha, e é mais legal é que assim, assim, a minha risada é porque é tão difícil a gente ver
as pessoas assumindo erros, né, que quando você vê uma empresa como a Odebrecht falando, desculpe, a Odebrecht errou, conheça as medidas de conformidade já adotadas, olha, agora o que a gente vai fazer? A gente vai soltar o nome de todo mundo e vamos ver se a gente continua existindo. Talvez a gente deixe de existir com o nome Odebrecht e volte a existir com o nome de, sei lá, Debrecht Old, né, alguma coisa assim. Nova Odebrecht. Nova Odebrecht e etc, né? Mas essa frivolidade é bem interessante porque, cabeça, como eu falei, ela inclui aí a indignação com essa manifestação do Ricardo Boechat. Eu recomendaria a todos vocês que boicotassem esse camarada porque, putz grila, os posicionamentos, a Bandeirantes, enfim, a mídia de massa no geral, vocês sabem muito bem qual é a minha posição com relação a elas e, enfim, só nos dá desapontamentos. Nossa Senhora. Mas o que não nos dá desapontamentos, Caio, é o nosso primeiro assunto. O nosso primeiro assunto é, na verdade, um suspiro de coisas bacanas e de um futuro bem interessante aí no ano de 2017, né, cabeça? É isso aí. Para você que acompanha o Ainda Sem Nome há algum tempo, sabe que a gente tem um carinho especial pelo Farol Jornalismo. E essa semana, na sexta-feira, na newsletter de sexta-feira, o Farol soltou também o Jornalismo no Brasil em 2017.com. Parte o Moreno e a Marcela trabalharam no conteúdo desse site que pretende trazer o que vai ser o jornalismo no país em 2017 em várias frentes. Uhum. Então, ética, jornalismo de dados, legacy media, checagem de fatos, coisa que a gente já abordou aqui em algum momento, né, cara? E que é uma referência bacana para você que gosta do assunto e também tem interesse em saber o estado das coisas para o ano que vem. Pois é, excelente oportunidade para você conhecer pessoas novas, né? Então eu achei muito legais os textos das diferentes pessoas que publicaram, cada uma na sua área de expertise. E também, assim, um aside é um produto legal construído no Medium, cara. Assim, estou aprendendo a olhar o Medium com um olhar diferente. Assim, é um site feito no Medium, vale a pena vocês olharem, viu, gente? É isso aí. E tem também, cara, é conteúdo feito aqui, né, bicho? Conteúdo de qualidade feito no Brasil que a gente tem que sempre tirar o chapéu porque a gente reclama que não tem esse tipo de iniciativa aqui. Então, quando aparece, a gente tem que tirar o chapéu. Pois é, quem sabe o Moreno vem aqui um dia falar sobre esses assuntos, hein, cara? Exatamente. O Moreno e a Marcela têm a casa aberta aqui no Ainda Sem Nome para poder falar não só disso, né, mas também dos outros assuntos que convergem com a gente, o Farol Jornalismo. Isso. Um dos tópicos que chamou muita atenção aqui, fala naturalmente a nossa língua, é o texto da Bárbara Níquel sobre podcast de jornalismo. Se o jornalismo tradicional vai descobrir os podcasts em 2017. Uhum. Bárbara Níquel, ela é a criadora do Coisa que a gente cria, que é um podcast bem bacana também. E ela ajudou o Moreno, se eu não me engano, a viabilizar a primeira temporada do podcast do Farol. Uhum. Então, ela fala do texto sobre o cenário. É uma coisa que a gente já costuma dizer aqui, né, Caio? E ela, naturalmente, com mais propriedade também matou a questão, que o cenário do podcast nos Estados Unidos, por exemplo, ele é muito mais maduro do que aqui no Brasil. E isso a gente vê pelas empresas que estão produzindo, pela diversidade de conteúdo que eles têm, que contrasta muito com o que está sendo feito aqui no Brasil ainda. E essa matéria fala, principalmente, uma coisa que nos chamou a atenção foi essa lista dos 10 mais no ranking iTunes nos Estados Unidos e no Brasil, e tem uma discrepância curiosa. Né? Pois é, cara. E além de ter uma discrepância, a gente vê alguns nomes bem interessantes, né? Essa listinha que está lá, você vai encontrar o link para essa publicação nas notas desse episódio e vai poder acessar essa mesma listinha, essas duas listinhas que a gente está vendo aqui agora, a coisas que chamam a atenção. Assim, são podcasts muito bacanas, tanto os gringos quanto os brasileiros, e eu gostaria de chamar a atenção para a quantidade de podcasts feitos pela NPR, que é, né, originalmente uma emissora de rádio, né, e pela Gimlet, que é aquela produtora que é justamente o assunto da primeira temporada do podcast chamado Startup.
que é justamente uma produtora de podcast de um cara que era produtor do This American Life, que é o primeiro podcast, o podcast mais famoso dos Estados Unidos. Bom, podcast lá é um negócio. E eu entendo que aqui no Brasil, Cabeça, se não fosse assim, a gente não estaria fazendo Ainda Sem Nome há 119 edições. Eu entendo que isso pode chegar a números proporcionais aqui no nosso país. Eu acho que é uma questão de cultura e da gente entender que não é uma coisa difícil você trabalhar podcasts. Eu me lembro de ver um vídeo do Ira Glass no metrô com uma senhorinha mostrando como é que assinava podcast no telefone e ela mostrando como é fácil. Sim, no telefone dela, então é assim, clico aqui, pronto, já estou assinando o podcast. Então não é uma coisa difícil, não é um negócio complicado. E as pessoas, e é engraçado, né? Você que está ouvindo o Ainda Sem Nome já foi picado por este mosquito do podcast, que é um mosquito benigno, né? Mas que você sabe o tanto que é bom. Eu, por exemplo, assino acho que mais de 30 podcasts. E a lista aqui dos podcasts brasileiros me surpreende, né, Cabeça? Nos surpreende com a quantidade de podcasts que ensinam coisas, né? Eu achei muito legal. O primeiro de todos é o Nerdcast, né? E aí depois você tem 2 sobre ensino de inglês, o 10º também é ensino de inglês, 2 de administração empreendedora, 3, né? Se você contar o Guncast também do Murilo Gun. E tem um que eu acho engraçado, eu fico pensando, assim, eu ia criticar esse da CBN, com os comentaristas da CBN. Mas se eu criticar um conteúdo feito no rádio transformado em podcast, eu estou criticando o This American Life também. Sim. Então, eu tenho opiniões conflitantes sobre o fato desse CBN comentaristas estar aqui entre os mais ouvidos no Brasil, Caio. Cara, é complexo, porque embora originem-se os dois numa emissora de rádio, o This American Life, ele é trabalhado depois de ser transmitido no rádio. Né? Então ele é trabalhado e ele é transformado em podcasts, há uma contextualização do Ira Glass ou de quem quer que seja que esteja apresentando naquela semana, mas normalmente é ele. Então há um certo cuidado para isso. Nos da CBN me parece que não, é só simplesmente você perdeu a coluna, sei lá, ai, gente do céu, do Merval, e aí você vai ver ouvir a coluna do Merval no seu celular. Então, assim, eu acho que é uma questão de tratamento, né? E eu acho que, de qualquer forma, mostra um caminho bem interessante a seguir, sabe? E é engraçado que, assim, esses números aqui devem ser, os números destes podcasts devem ser muito grandes mesmo, e isso é muito animador, porque eu sei que podcasts que até estão citados no texto, como Xadrez Verbal, eles têm uma quantidade de downloads absurda. O Xadrez Verbal tem milhares de visualizações no YouTube, coisa que a gente já fez anteriormente, né? Inclusive influenciados pelo xadrez, de publicar o áudio no YouTube. A gente parou de fazer isso por motivos de concentração de estatística num lugar só. Eles têm na casa das milhares de visualizações de suas edições no YouTube. Então eu acho que assim, os números devem ser bem promissores. Eu entendo, Cabeça, que há necessidade também de nós, produtores de podcasts, e não sei se esse é o desejo da nossa audiência. Você, audiência, manifeste-se aí na caixa de comentários, no review ou no nosso supergrupo, preferencialmente no nosso supergrupo, porque aí você vai conversar direto com a gente. Que é assim, o que eu vou falar agora. Uma coisa importante é a gente começar a entender que podcast pode ser um veículo de publicidade bem interessante. Vender espaço publicitário em podcast pode ser bem legal, porque você chega a um público bem específico, você tem jeito de mostrar métrica, você tem jeito de fazer um tracking de quem se engajou com o anúncio. Isso pode ser bem interessante. E eu quero que a nossa audiência se manifeste, por exemplo, sobre a possibilidade de anúncio. Já pensou a possibilidade de anúncio aqui no Ainda Sem Nome? Você gostaria, não gostaria? Porque seria muito legal. A gente gosta muito de fazer o Ainda Sem Nome e seria muito legal a gente poder viver de Ainda Sem Nome. Quem sabe, né, Cabeça? Tomara, né?
Eu acho que é um horizonte, né? Eu vejo muitos... Tem podcasts brasileiros que eu escuto e que não estão aqui. Por exemplo, o pessoal do Anticast, eles têm uma audiência grande, eles faturam com o Patreon e Padrim. O pessoal do Decreptus faturam com Patreon e Padrim. A Central 3, lá, a própria do Xadrez Verbal, eles têm lá o Apoia-se, né? Esse pessoal, eles têm uma audiência enorme e tem faturamento e, enfim, se não for por crowdfunding, pode ser uma excelente maneira de anunciantes chegarem a um público muito específico e muito interessado, né, cara? Então eu acho que é um negócio das pessoas que pensam mídia, né, venda de mídia, aquisição de mídia, podem se beneficiar explorando o universo dos podcasts. Por isso que eu acho que é um negócio a se pensar, viu, cara? E é interessante porque, pelo menos aqui no Brasil, ainda tem um espaço grande para produção independente, né? Tirando a CBN nesse caso, mas produtoras e pessoas que encontraram ali no podcast uma audiência e um jeito de produzir conteúdo que é interessante. E aí, Cabeça, só te interrompendo, mas claro. Por independente, vamos entender uma coisa. Igual eu estava conversando sobre isso lá nos 2 últimos eventos acadêmicos que eu fui, que foi o 40º encontro da Unpox e agora o 9º simpósio da ABCiber, que é definir o que efetivamente é independente, né? O que é fora do esquemão da grande mídia, da mídia de massa, não necessariamente independente de uma linha editorial definida ou de uma bandeira política, independente no seu financiamento, é definir direitinho o que vem a ser independente, né? E eu acho que é uma chance muito grande, cara, e já te dando a palavra de novo, para a questão do hiperlocal. Eu acho que o hiperlocal tem chance no formato de entrega de notícia de áudio. E aí se você cria, assim, quer dizer, eu imagino que os grandes veículos talvez vejam com alguma resistência ao podcast, mas você entende que o jornalismo pode ser o jornalismo encontra no podcast uma maneira de ser produzido e de ser distribuído, né? E aí é normal, eu espero que os grandes veículos de mídia eles olhem o podcast agora com algum interesse. Não que eu espere isso ansiosamente, mas assim, é para onde a água vai acabar andando. Então, não sei, talvez em 2017 a gente veja algumas iniciativas de podcast dos grandes veículos. Pode ser isso, e eu entendo que, independentemente disso acontecer, as pessoas, eu acho que vai ser crescente a adoção de podcasts por meio da audiência. Eu percebo isso nos próprios números do Ainda Sem Nome, eu percebo isso quando a gente fala de podcast, as pessoas começam a entender, e é um negócio interessante, né, cara? Seu telefone já é, né, a grande ferramenta que você vai usar para consumir podcast, e os telefones mais simples, eles já servem tranquilamente, não há um problema de processamento para o consumo de podcasts, só a questão do armazenamento, mas aí nada que um micro SD não resolva, e os bons produtos desse quesito aí dos telefones celulares, eles vêm munidos ou de muito espaço interno ou de um slotzinho para você colocar o seu micro SD. Então eu acho que vai rolar um aumento, cara, sim, isso é inerente. Exceto se você tiver um Nexus 5 igual eu tenho, com 16 GB e sem espaço para um SD, Caio. Aí é bom trocar de telefone, né? Entendi. Eu ia te recomendar um iPhone 5, que é muito bom, cara. Tô aguardando ansiosamente o Pixel chegar no Brasil. Ele vai por mim, que ele vai chegar na semana em que o Google vai anunciar nos Estados Unidos que ele foi descontinuado e que agora vai existir o Jupyter, sei lá, ou qualquer outra coisa. Mas é isso. Vale a pena você ver esse site, Jornalismo no Brasil 2017.com, e ler. A gente está deixando aí nas notas do episódio o link para a sessão especial sobre podcast. Mas todo o conteúdo está muito bacana, e parabéns aos envolvidos aí.
Isso aí, pessoal, leiam o conteúdo e comentem lá no supergrupo, aindasemno.me/supergrupo, lugar este de onde veio a pauta deste nosso segundo assunto, que foi justamente o PewDiePie e os 50 milhões e deletar o canal e etc, né, cabeça? PewDiePie, esse que conseguiu, eu achava que era PewDiePie, cá, inclusive, vou levantar essa dúvida aqui, mas ele conseguiu 50 milhões de assinantes no seu canal, e tinha prometido deletar ele, né? Exatamente assim que ele conseguisse esse número que levou a internet à loucura. Uhum. Pelo menos aquele quarteirão da internet ficou, talvez uns 2 ou 3 nesse caso, né? Aquele quarteirão de 50 milhões de pessoas. Digamos que é o quarteirão onde tem o edifício JK ou o edifício Copan, né? É isso. Algumas pessoas estavam achando que era sobre uma retaliação à política, à nova política comercial do YouTube. Uma política essa que muita gente falou mal. A gente viu no nosso supergrupo muitos links ali de youtubers reclamando disso, que é uma coisa interessante de se prestar atenção, né, cabeça? O jeito que o YouTube está organizando as coisas para a audiência. Isso é de se prestar atenção. De novo, né, gente? A gente já falou aqui do Facebooks, como que é ruim você deixar todos os seus ovos dentro da cesta chamada Facebooks, como que isso pode ser danoso. A mesma coisa você deixar todos os seus ovos dentro de uma cesta chamada YouTube. Pode ser ruim para você. Então a independência, gente, dessas plataformas pode ser muito benéfica. Pois é, Caio, mas aí nesse caso, eu acho que é um vídeo do Casey Neistat que ele fala isso, sobre a desmonetização do YouTube, que ele fala que existem outros players, né? Você vê, por exemplo, a Amazon entrando nisso, o próprio Facebook, mas a audiência inteira ainda está no YouTube e parece que ainda é o único meio que tem uma ligação mais clara com os produtores de conteúdo e que remunera de um jeito mais claro até essa nova regra entrar. Pois é, não, dentro deste quarteirão da internet, porque há um outro quarteirão ali do lado, cabeça, não sei se você está escutando o barulho dele, que é o quarteirão dos gamers. E aí no quarteirão dos gamers, cara, embora você tenha muitos gamers de sucesso, com muitos assinantes no YouTube, é justamente na Amazon que está lá o Twitch, que é o lugar onde rola a grana de verdade, os caras fazem gameplay e tem muita coisa acontecendo. Então, assim, já tem outros players, cara. É um negócio muito interessante. Se você não conhece o Twitch, acesse lá o twitch.tv. O link também vai estar no nosso amigo postagem deste episódio. E aí acaba que... Mas aí, Caio, antes de eu falar do tópico, né? Tem uma questão também, eu acho, aí de tecnologia, né? Porque... Ao contrário, por exemplo, você pode ter o seu... Igual a gente tem o WordPress rodando os nossos sites e o Ainda Sem Nome, muita gente usando, por exemplo, o WordPress ou o próprio Medium. Você ainda não tem um player tão bom disponível para todo mundo, feito o YouTube sabe? Tem essa questão. Então, assim, a questão da tecnologia atrás, ela ainda pega muito. Você não pode embedar qualquer coisa. Se eu embedar no meu próprio servidor aqui, o negócio vai ficar horrível. Então, eu entendo que a gente não deve ser refém, mas ao mesmo tempo a gente tá refém porque a tecnologia nesse ponto tá totalmente contra o usuário comum. Talvez essa, né, cabeça, seja uma questão, inclusive, que ajude a determinar a penetração difusa e não tão grande dos podcasts. Porque não existe, embora você tenha o iTunes, né, como um lugar centralizador, ele não é único. Né, e não é o destino que as pessoas associam com podcasts, né, não é necessariamente o iTunes, é um destino, inclusive de onde foi tirada aquela estatística que estava lá no site do Farol, mas o YouTube funciona como esse lugar centralizador, né, cara, isso é interessante. Isso é bem interessante. E aí, voltando ao PewDiePie, a gente vai descobrir isso ainda mais para frente. Eu lembro, Caio, primeira vez que eu vi uma lista de pessoas que ganharam dinheiro com o YouTube, esse cara tava na frente. Com, tipo, sei lá, era um valor alto, tipo 6 milhões, 10 milhões de dólares. Eu falei, cara, como é que isso pode? Isso deve ter uns 3 ou 4 anos. Como que isso poderia acontecer, entendeu? E, de fato, a gente hoje vê, o futuro nos mostra que o YouTube virou um meio mesmo.
Mas ele falou que ia apagar o canal com 50 milhões de assinantes e não apagou o canal verdadeiro dele. Apagou um outro. E falou que essa pegadinha ficou muito maior do que ele tinha esperado. E as pessoas ficaram assustadas com isso. Ele aproveitou para dar uma trolladinha na mídia, né, nos portais que cobriram isso, nos jornais que cobriram isso, e deu uma alfinetada. Essa alfinetada foi interessante, né, porque dá uma satirizada nessa cobertura que se faz, mas esses caras, às vezes, eles não têm a total noção da dimensão do alcance deles, né? Então, assim, para eles, isso claramente era uma piada, mas eles têm que entender que no momento que o cara tá com um grupo de 50 milhões de pessoas assinando o seu canal, ele está falando para 50 milhões de pessoas, gente. Isso é mais que a população de muitos países. Então o PewDiePie seria um país, né? O grupo de seguidores do PewDiePie no YouTube seria um país, mas assim, então você está falando para uma galera de 50 milhões de pessoas, você não pode achar que a mídia não vai levar a sério o que você faz, né? Não é que agora você se transformou numa pessoa pública, você tem que tomar cuidado. Não é isso. É tipo assim, por mais que tenha sido uma piada, isso vai gerar cobertura, porque é uma piada com 50 milhões de pessoas como destino, né? Então, assim, é diferente do Ainda Sem Nome fazer uma piada. Nós temos só 49 milhões na nossa audiência. Mas, quando você chega a 50 milhões como ele, né? Como eu imagino que até a semana que vem a gente vai conseguir, a coisa muda de figura, né, cabeça? Ô, Caio, eu volto numa outra fala do Casey Neistat sobre isso, uma entrevista X, e a gente já falou dela em algum momento aqui do Ainda Sem Nome, quando ele falava que um vídeo dele, um vídeo num dia ruim, tinha 700 mil visualizações de pessoas que espontaneamente foram ver o vídeo dele. Isso seria um número muito bom para uma TV, por exemplo. Excelente, né, cara? 50 milhões de assinantes mostra também que você está falando para mais do que um jornal de grandíssima circulação num país grande feito o nosso, nos Estados Unidos. Você está falando para 1/4 do Brasil. Então, assim, é natural que vai ter repercussão. Não é qualquer pessoa falando, né? Não é qualquer pessoa falando. É assim, para vocês terem uma ideia, isso que o Cabeça falou aí de 700 mil pessoas num dia ruim, olha que engraçado, né? Assim, os episódios do nosso amigo Black Mirror, por exemplo, eles deram em média 10 milhões, em média não, né? 9, 8 milhões de audiência, né? De pessoas na audiência nas suas 2 primeiras temporadas, que são as temporadas que foram transmitidas pelo Canal 4 lá do inglês. Então, 9 milhões de pessoas na audiência é 1/5 da audiência geral de assinantes do nosso amigo PewDiePie. Então, vamos entender o tamanho, a dimensão, né? E assim, o Black Mirror virou essa coisa que todo mundo fala do Black Mirror, com uma audiência, né? Que o cara tem num dia bom. Num dia bom ele tem a audiência do Black Mirror, que é uma produção daquele tamanho, com roteiro e não sei o quê. E normalmente quem já viu os vídeos do PewDiePie são vídeos tipo gameplay, né? Exato. É exatamente por isso que talvez eu não seja o público-alvo dele. Mas são números incríveis, não tem jeito. Pois é, então é um negócio, assim, não dá pra você achar que, era uma piada, não devia ter sido coberta desse jeito. Também eu acho que não é pra tanto. Eu acho que a onda que o PewDiePie levantou aí, eu acho que foi muito interessante, foi essa história da monetização, que eu acho que é legal, né? Eu acho que isso aí ainda vai dar o que falar. Aqui no Brasil, alguém compartilhou lá no nosso supergrupo, agora não vou me lembrar quem, que outros camaradas se posicionaram, você já falou também, né, do Casey Neistat falando, aqui no Brasil o Pirula falou disso daí. Então, é um assunto importante e interessante de se prestar atenção, já que, tal qual podcasts que precisam de alguma forma de monetização, né, de viabilização financeira, os produtores de YouTube também precisam. E aí, também devemos entender o seguinte: viver de AdSense eu não acho que deve ser o horizonte para ninguém, né, cabeça?
Não, nunca. Então, assim, por mais que o negócio seja voltado ali para um número maior, né? Quanto mais pessoas, melhor e tal, pode ser mais interessante para os produtores de conteúdo fugir do AdSense e tentar algum outro tipo de financiamento, ou financiamento coletivo, canal assinado, ou patrocínio. Ou patrocínio. É. E você vê muita gente fazendo isso. E assim, cara, eu acho mais honesto esse patrocínio do que outras formas de patrocínio que eu vejo nas mídias, tô colocando entre aspas aqui, tradicionais, sabe? Porque geralmente você vai achar gente que tem mais a ver com o seu público, é marca que tem mais a ver com ele, você consegue fazer um negócio mais, vou pôr honesto, mas talvez não seja essa a palavra, mas assim, mais... Autêntico, né? Autêntico, isso. Talvez seja essa a abordagem. Pois é, então, eu acho que a manifestação aí do PewDiePie serviu também para ele conseguir o 50º milionésimo assinante, e já passou bem disso, né? E também para levantar esta e outras questões, né, cara? Eu acho que é muito legal a gente prestar atenção nisso. Eu acho que isso aí é tão interessante porque o PewDiePie, ele, por mais que seja um garoto lá super fotogênico e bacaninho, não sei o quê, ele não foi uma coisa que apareceu no seu canal local de TV ou no canal nacional. Ele não é uma coisa que apareceu no Luciano Huck, sabe? Ele é uma coisa que apareceu nas intertubes, das interwebs, dos YouTubes. Isso é muito legal. E você coloca o YouTube... Bom, eu acho que agora isso é chovendo molhado, mas o YouTube, ele de fato agora virou uma mídia que tem que ser respeitada, né? Muito respeitada. A audiência de YouTube, mesma coisa com a audiência de vídeo de Facebook. E aí, independentemente de questões de monetização da plataforma, né, eu acho que utilizar esses lugares para escoar produção é um negócio muito bacana e só motiva a criação de coisas boas, né? E eu acho que seria muito, mas muito legal que a nossa audiência se manifestasse a esse respeito, comentando lá no nosso amigo Supergrupo ou na caixinha de comentários dessa postagem, né? Vai lá no aindasemno.me/supergrupo e comenta isso com a gente, cara, vai ser legal. É isso aí, ou então você deixa aí seu comentário aqui na nota, no post desse episódio, e aí a discussão acontece lá também. Pois discussão essa, cabeça, que eu tentei levantar no meu artigo em que eu apresentei, aí já indo para o nosso terceiro e último assunto, né, no 9º simpósio da ABCiber, a Associação Brasileira de Pesquisadores de Cibercultura, que é o encontro que eu fui na semana passada em São Paulo. Quem frequenta o nosso supergrupo viu que nós nos encontramos fisicamente em São Paulo na semana passada, em sua habitação, né, cabeça? Muito bem, a ideia era uma cerveja, era um episódio regado a cerveja, acabou sendo uma discussão sobre a vida regada a cerveja, né, cara? Que também é igualmente importante, se não mais. Pois foi válido, perdemos a possibilidade de gravar um episódio nós dois no mesmo ambiente, mas ganhamos porque aí foi legal tomar uma cervejinha, né, cabeça? É isso aí, no calor monumental que fazia em São Paulo, mas... Você estava aqui não para tomar cerveja, não somente, né, Caio? Eu estava aqui, como falei, para o 9º simpósio da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, e eu fui lá apresentar um trabalho justamente feito sobre produção de conteúdo informativo não jornalístico na internet. Então eu falei de podcast, de blog, de canal de YouTube e da pesquisa que eu fiz entrevistando, na verdade estou fazendo, né, porque ela ainda está a fechar, porque eu gostaria de ter entrevistado 35 produtores e até o momento foram 22, 23, mas já temos resultados provisórios. Esses resultados foram os que eu apresentei lá. E foram coisas muito legais que eu saquei, cabeça, que eu percebi e que eu pude discutir com colegas investigadores lá no evento, e eu gostaria de dar uma mostrada aqui rapidamente nesse último assunto do nosso episódio. Em primeiro lugar, então vocês já viram, né? Vocês já ficaram sabendo, né? Foi uma investigação que eu comecei a fazer com produtores de conteúdo. Então a minha ideia é entender como é que é a rotina de produção, se enxerga viabilidade comercial, se tem alguma relação com a formação da pessoa, que isso é um negócio que me interessa muito, porque podcasts, blogs e canais de YouTube são produtos de comunicação, né, cabeça?
E grande parte das pessoas que produzem não tem formação em comunicação. E isso é um negócio que me intriga. Então, assim, até que ponto a formação técnica ela é preponderante para isso, né? Para que se viabilize esse tipo de produção? Isso é uma coisa que me incomoda e que eu quero saber, né? Que foi necessário para esses produtores aprenderem em termos técnicos e práticos para produzirem, e como que é a produção, e por fim, se existe algum horizonte de financiamento ou de viabilização financeira dessas produções. Então essas são os meus norteadores nessa investigação. Como eu falei, eu já entrevistei alguns e os resultados vão ser disponibilizados assim que o pessoal lá tiver acesso aos textos completos. Isso deve acontecer na virada do ano, viu, gente? Então vocês fiquem espertos. Eu também vou avisar. Outra coisa legal foram as dicas que eu vi por lá. Então, algumas discussões bem interessantes sobre jornalismo transmídia, cara. Eu achei muito legal a necessidade das empresas produtoras de jornais, né, pensarem a transmedialidade. Isso é um negócio muito, muito legal, que também vai demonstrar muitos, ou vai representar muitos desafios, né? Os monopólios das plataformas. Então isso que eu mencionei aqui do YouTube sendo um lugar complicado de você colocar todos os seus ovos, né? Tem muita gente pensando nisso, fala assim, poxa, a gente não pode ficar na mão dessas corporações, a gente tem que pensar que a informação ela precisa chegar a todo mundo, e não por um controle que o Facebook faz do algoritmo do Facebook, do quem vai ver a sua publicação ou não, e a mesma coisa do YouTube, né? A briga lá desses camaradas é com relação a isso. Você produz o conteúdo, usa a plataforma dos caras, e os caras limitam o alcance da sua mensagem, por mais que você tenha 50 milhões de assinantes. Então isso aí é um negócio importante de se prestar atenção, né? E também, cara, uma coisa bem legal que eu vi por lá são as possibilidades de investigação utilizando metodologias de análise de rede social. Então achei bem legal isso. Então tem muita gente pensando a onda da produção de conteúdo, muita gente olhando esse negócio da geração ou criação ou amplificação da mensagem desses influenciadores. Então essas coisas são interessantes. Questões mais conceituais, como por exemplo uma definição e uma abordagem mais dedicada de pesquisa com relação a memes, cara. Eu achei muito legal essa onda de memes, né? Tem um estudo sobre memes? Muitos, cara, muitos. Tem muita gente debruçada em cima para compreender, conceitualizar de uma maneira mais correta, né? Porque para chegarmos a uma definição mais completa de memes, enfim, e das influências das tecnologias digitais nas vidas das pessoas, né? Então, desde do esquema das notícias falsas e dos resultados das eleições norte-americanas, a formação de frentes de protesto contra governos, como aconteceu na Primavera Árabe, Estados Unidos, Brasil. Então isso é muito, muito legal também de se ver. Cara, é vasto, o campo é vasto, sabe? Cara, e promissor, né? Porque aparentemente o nível dos assuntos tá bem bacana, e a discussão também não tá baixa. Não tá de jeito nenhum, cara. A gente vê muita coisa muito legal aparecendo, sim, de tanto aspectos visuais, puramente visuais, quanto a questão do impacto na sociedade, jornalismo, impacto da cibercultura na educação. Isso daí foi um negócio muito importante que deve também chamar a sua atenção, né, Cabeça? Então, sim, claro. As tecnologias, aquela coisa da sala de aula invertida, esse é um negócio muito legal que tende a aparecer. Então, aparecer mais, né? Porque a gente já está vendo pessoas trabalhando a sala de aula invertida. Então, isso é um negócio da gente prestar atenção, né, cara? Pelo menos colocar isso em pauta, né, Caio? Porque a gente tá vendo que fazer as coisas do mesmo jeito não tá dando tanto resultado. Não tá dando resultado, e assim, as mudanças elas vão acontecer, quer a gente queira ou não. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
É aquele negócio, assim, você pode ficar parado, mas aí o negócio vai passar por cima de você. E, enfim, então, por exemplo, essa questão da educação, a questão do consumo de notícia, a questão da produção independente, essas são ações muito interessantes que a gente deve ficar de olho. Então, foi muito legal e aguardem, tá, gente? Teve muito trabalho legal, assim, foram muitas mesas em paralelo, muitos trabalhos apresentados. Então, na virada do ano, quando eu imagino eles começarem a publicar no site deles os textos completos, todos vão poder ter acesso a isso. São textos muito legais, vai dar pra ver assim, muita coisa interessante. E que certamente podem ser pautas das edições de 2017 do Ainda Sem Nome em algum momento. É isso aí, você que está ouvindo agora e quiser sugerir a sua pauta também para nossas próximas edições, sinta-se à vontade, mande a sua mensagem, mande aí lá no aindasemno.me/119, que é o URL onde você provavelmente baixou este episódio, deixa aí o seu comentário ou lá no /supergrupo, né, para participar do nosso supergrupo e deixar a sua opinião também. É isso aí, se você gosta de podcasts e gosta do Ainda Sem Nome, contribua com a gente no Patreon, patreon.com/ainda sem nome, lá você vê todas as recompensas e quanto você pode contribuir para ajudar a gente a fazer um podcast cada vez mais legal. É isso aí, o céu é o limite, cabeça. O céu é o limite. A gente tá igual zoeira aqui, sem limite. Sem limite. Beleza, meu caro cabeça, que bacana, gostei dessa nossa discussão. Acho que a gente poderia ficar aqui mais umas 4 horas falando sobre isso, mas vamos ficar por aqui, né? É isso aí, cara, eu também acho que a gente poderia ficar, mas dado o avançado da hora, pra que dormir, na verdade, né? Pra que dormir? O amanhã é logo ali, como diria Fernando Vanucci, né, bicho? É isso aí. Pois é, cabeça, uma excelente semana para você, que tudo se realize aí nesse dezembro e a gente se vê em março. Isso aí, Caio. Agora já é a última semana de trabalho antes do Natal. E que na semana que vem estarei em Belo Horizonte. Olha que maravilha. Quem sabe a gente faz um uísque amigo aqui, hein? É isso aí. E aí talvez com a gente podia fazer um evento de fim de ano Ainda Sem Nome. Olha eu sugerindo atrocidades aqui nessa altura do campeonato. Ué, poderia, quem sabe, um amigo oculto de Ainda Sem Nome. Não, fecha, acabou. Brasil! O segredo do sucesso é saber segurar a onda. É isso aí. Caio é um exemplo de quem não segura a onda. É isso aí, Caio não está seguindo o segredo do sucesso. Mas a gente discute isso no nosso supergrupo, no nosso site. E a gente se vê na semana que vem, Caio. É isso aí, cabeça. Até a semana que vem. Valeu, um abraço.